Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos que estão conectados, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, oramos, ó Deus, para que o Senhor venha trazer, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor possa visitar, Senhor, os leitos, aqueles que estão enfermos, meu Deus, aqueles que estão acometidos, meu Pai, de toda a enfermidade, que o Senhor possa mover, Senhor, o teu milagre, o teu poder, a tua cura, em nome de Jesus agora, libertando eles de toda a infecção, meu Pai, em nome de Jesus, de todo o mal, que o Senhor possa levantar, Senhor, aqueles que estão fracos, Pai, desorientado, que o Senhor possa sustentar, meu Deus, a cada irmão, a cada ouvinte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, sempre buscando no Senhor, buscando em Deus. Só em Deus nós podemos fazer proezas, meus irmãos. Só em Deus nós precisamos estar ligados em todo momento e andar com Deus. Precisamos andar com Deus. O problema hoje, meus irmãos, a ideologia, o mundo está tão influenciado, as práticas, a ciência, e na verdade o cristão ele vai se esfriando, ele vai tomando um molde de sabedorias humanas. Nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, meus irmãos, porque senão nós não estamos servindo a Deus. São práticas que vão entrando cada dia mais, e nós vemos a ação de Satanás entrando, esfriando as pessoas de andarem no sobrenatural de Deus, meus irmãos. Tiram as pessoas de andarem no sobrenatural de Deus, de andar na fé, e passam a viver um cotidiano, a viver uma vida de secularismo, meus irmãos. As práticas que estão aí no mundo, as pessoas acabam convivendo e colocando a sua força naquilo que é prático, naquilo que funciona. Nós vemos que nós precisamos tomar cuidado com tantas coisas, meus irmãos. O importante para esses homens é que o negócio funcione, não importa. Não importa que jeito que estão se pregando o evangelho, não importa se dentro da mensagem tem palavras que não são de Deus, que se usa artifícios enganosos ou de alguma forma. O importante nessa prática é que, olha, importante que a igreja está cheia, as pessoas estão aí, mas o que adianta nós termos uma igreja cheia, meus irmãos, se nós não vemos essas almas serem libertas? E essas práticas têm entrado na igreja cada dia mais, meus irmãos. Eu estava na Europa pregando, meus irmãos, e certo pastor, Deus me usou para falar com ele de um certo jeito que ele estava pregando o evangelho e até usando de situações erradas humanas. Ele disse: o importante é que a gente precisa ter estratégia, precisa realmente ter um chamariz para trazer as pessoas para o culto. É essa forma, meus irmãos, que a gente precisa tomar cuidado. Nós vivemos num povo no meio de uma crendice. Se você pegar o ser humano, ele acredita, ele tem aí uma crença de crer em algo do sobrenatural. Então, nós vemos que eles carregam isso. Eu falo isso porque eu venho de uma cultura, a gente já tem pregado isso, e carregamos uma cultura cheia de crença, meus irmãos. Se alguém fala: olha, põe um copo de água aí que eu vou orar, entendeu? Então você acha que a água que está ali, ou põe o sabonete, ou põe qualquer coisa aí. Nós precisamos ter sabedoria, discernimento, meus irmãos, porque as pessoas, elas vão atrás de crença. Elas não têm um discernimento dentro da palavra de Deus, elas não têm, mas tudo aquilo que elas falam, eu vou ter fé. Olha, se você for ali dar 3 pulinhos, pode ter certeza que você vai ser curado. Então a pessoa, pela crença, ela realmente acha que se ela der 3 pulinhos, ela vai ser curada. Então, meus irmãos, essa crendice nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Então as pessoas usam da fraqueza das pessoas, meus irmãos, que não têm entendimento. É um que vende isso, é outro que vende aquilo, meus irmãos. Se vende de tudo para cura. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado com tudo isso. O Senhor não mandou vender nada.
O Senhor não mandou fazer nada, dentro das Escrituras nós não estamos ali vendo nada sendo vendido, tá? E você também não precisa dar a sua oferta para ser curado, amém? Então, de graça nós recebemos, de graça nós damos, então nós precisamos ter sabedoria, meus irmãos, nós precisamos ter uma maturidade, precisamos sair fora de toda essa articulação dos homens, meus irmãos, de cada dia mais, porque a igreja, ela fugiu dos parâmetros básicos, né? Se nós pegarmos, fugiu totalmente dos parâmetros básicos da igreja primitiva, ali do fundamento que Cristo deixou para a igreja, que deixou a doutrina na vida dos apóstolos para que eles ensinassem. E nós temos a base da doutrina e não podemos sair fora dessa doutrina, meus irmãos. Precisamos exatamente ter sabedoria e discernimento, porque nós vemos homens fraudulentos entrado no meio para exatamente enganar os escolhidos. Nós vemos um povo, o maior problema, um povo sem profecia, um povo que não tem a palavra de Deus, meus irmãos. Ele se corrompe, ele se deixa corromper. Meus irmãos, é muita fraqueza. Tem hora que eu olho e eu falo, como que o povo não consegue? Eles estão tão cegos, sem entendimento, que nós vemos esses homens fraudulentos roubarem tudo que é deles e eles não percebem, meus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. Meus irmãos, Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer que você tenha entendimento. Aleluia. Nós precisamos entender. Hoje, eu até soltei aí uma mensagem a respeito de oferta, de dízimos, porque às vezes alguns irmãos começam a me perguntar, e muitos já me perguntaram, e manda aí e-mails e pergunta, pastor, mas eu estou confuso, é para dar o dízimo, não é para dar o dízimo? Porque tem alguns teólogos que dizem que não é mais para dar o dízimo, porque nós estamos na nova aliança, meus irmãos, e deixa a cabeça exatamente dos cristãos numa confusão. Eu só vou ser muito básico. Nós estamos dentro de uma nova aliança, meus irmãos, e eu digo, você viver na graça é viver acima do dízimo. Porque as pessoas estão muito preocupadas, meus irmãos, e se elas não der o dízimo, e eu digo, isso cai como uma luva para alguns, né? Por quê? Porque o irmão fala, ai, puxa vida, agora eu não preciso mais dar o dízimo, né? Puxa, vai me sobrar mais dinheiro. Quando alguém fala, agora está na nova aliança, você não é mais obrigado a dar o dízimo. Então ele fala, isso caiu como uma luva, agora eu não preciso realmente dar mais o meu dinheiro lá para a igreja, não preciso dar mais o meu dinheiro. Eu digo, meu irmão, você viver na graça, você vai viver acima do dízimo. Você tem que viver no amor. Aí eu volto à igreja primitiva. Quando os irmãos realmente da igreja primitiva, que muitos que tinham suas propriedades e vendia e colocava aos pés dos apóstolos, para que os membros da igreja que tinham alguma dificuldade, não tivesse falta de nada, nós vemos uma libertação dessas vidas, meus irmãos, porque eles tiraram deles a individualidade, o egocentrismo, eles conseguiram se libertar dessas coisas. E estavam ali realmente ajudando. E eu digo, andar na graça, meus irmãos, é assim. O que você pode ajudar, você ajuda. Então isso tem que vir do teu coração, meus irmãos. Nós não podemos exatamente estar ofertando qualquer coisa por obrigação. Nós temos que dar de coração, meus irmãos. O Senhor, Ele quer uma oferta voluntária, de coração. Quando realmente você vê a necessidade das almas, das vidas. Eu digo uma coisa, meus irmãos, e muitos pastores não gostam de falar disso, porque eles querem centralizar as ofertas exatamente na igreja. As ofertas têm que ser centralizadas na igreja, meus irmãos, porque a própria palavra lá no livro de Efésios diz que Deus deixou um para apóstolos, para doutores, outro para administradores. Até na igreja de Atos, quando as viúvas deixaram de ser supridas, nós vemos ali que houve murmuração, e aí eles separaram 7 homens cheios do Espírito Santo para realmente tomarem a administração desse serviço. Então imagina, meus irmãos, que há
tem que ter uma administração, sim, quando você tem um corpo grande, quando a igreja é enorme, tem que se colocar. Mas eu digo, presta atenção, nós também não temos que ter cumplicidade com as más obras, meus irmãos. Se eu sei que eu estou frequentando, primeiro que se você realmente está cheio do poder de Deus, cheio da palavra de Deus, você não vai frequentar um lugar onde há heresia, onde há engano, você não vai estar lá, meus irmãos. E aonde você vê que o dinheiro que eles arrecadam está sendo gasto entre eles mesmo, ou gastando onde não se deve, meus irmãos. Então, nós precisamos ter atenção. O dinheiro da igreja, ele é para a área de missão, de evangelismo, é exatamente para o sustento daqueles que estão no trabalhar, dos trabalhadores na obra. Quer dizer, são homens que precisam estar separados da obra, viver da obra e receber da obra, porque aquele realmente que prega o evangelho, que viva do evangelho, meus irmãos. Então, é justo. Aleluia, é tudo justo. Então, eu estou falando aqui porque eu quero tirar a dúvida de alguns irmãos que às vezes estão perguntando por quê. Então, meus irmãos, ou se você dá o dízimo, ou se você acha que está numa nova aliança que não deve dar o dízimo, então você vai ofertar mais que o dízimo. Então vamos tirar o parâmetro, porque isso não anula, isso não vai anular nada, meu irmão, isso não anula nada, entendeu? O que você precisa ter no coração é que você precisa ser participantes das obras de Deus. E eu digo, sabe qual é a maior bênção, meus irmãos? A maior bênção é dar. A maior bênção é abençoar, meus irmãos. Amém? A palavra diz que quando nós realmente damos ao pobre, nós emprestamos a Deus. Aleluia. Amém? Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, aleluia, ela nos dá bênção, meu irmão, ela nos dá bênção, aleluia. Abençoar, quando você abençoa, não abençoar por interesse, meu irmão, mas quando você tem na alma, uma alma generosa, aleluia, uma alma realmente que você vê as pessoas e as vidas necessitando, né? Você precisa ajudar. Aprenda uma coisa, não é porque eu oferto numa igreja ou oferto ali em algum lugar, isso não vai me eximir de eu realmente continuar ajudando aqueles que precisam, meus irmãos. Porque muitos falam assim, já dei meu dízimo na igreja, não quero saber. Não, meus irmãos. Se nós vemos qualquer pessoa padecer uma necessidade, nós temos o dever exatamente de ajudar, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ajudar, nós somos cristãos, o corpo de Cristo. Aleluia. Não se esqueça, olha, os homens podem viver de tudo quanto é jeito, meu irmão, tá? Pode viver no seu pensamento, na sua ideologia, ele pode viver de uma coisa. Os homens estão correndo atrás do mundo para ganhar dinheiro, para ter sustento. Ok, é um direito, eu acho que todo mundo tem que ter um pé de meia, como diz, mas, meu irmão, a maior bênção que tem é você realmente partilhar, meus irmãos. Quando você tem e você pode, você deve partilhar, meu irmão. Isso é bênção para a tua vida. Isso é bênção para a sua vida. Quantas pessoas às vezes está passando por uma situação difícil e você pode, eu digo, abençoa, abençoa. Como diz lá no livro de Provérbios 28, o que dá ao pobre não terá necessidade. Amém? Mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Amém? Olha, é bíblico, é palavra de Deus. Amém? Jesus, ele cita, quando teve fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedava, estava nu e me vestiste, estava na prisão e foste me ver. Então, os justos lhe perguntaram, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer? Então, o Senhor respondeu, amém? Quando a um desses pequenininhos fizeste a mim. Amém? Então nós precisamos entender que é uma bênção, porque
nós, quando abençoamos as vidas, meus irmãos, aleluia, nós estamos fazendo isso para Deus, meus irmãos. É para o Senhor que nós fazemos, aleluia. Meus irmãos, nós vemos as almas necessitadas, necessita de um alimento básico, está na nossa mão. Agora, se nós nos escondermos, meus irmãos, e ficarmos numa redoma, você não vai ver ninguém. Se você pegar esses dias que está todo mundo isolado, você não vai ver ninguém passando nada. Você se esconde, você tira os seus olhos, esconde os seus olhos, como está lá no livro de Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Meus irmãos, as pessoas ficam se escondidas, esconde os seus olhos para não ver. Mas se você realmente procurar, meus irmãos, você vai encontrar muita gente passando por luta. Por isso que eu falo, você pode dar uma oferta lá na igreja, meu irmão, é dever, tem que ajudar as obras de Deus, porque as obras de Deus deixou exatamente o homem incumbido. É o próprio homem que está incumbido de ajudar a obra de Deus. Meus irmãos, é o próprio homem. Essa responsabilidade Deus deixou para o homem. A necessidade, como havia necessidade no Velho Testamento, do sustento dos levitas, dos sacerdotes, e todos exatamente deveriam levar os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, meus irmãos, para que houvesse sustento. Era uma obrigação que Deus deixou exatamente sobre o povo, e não mudou, meus irmãos, não mudou. A igreja, os membros da igreja têm a responsabilidade de levar o sustento para a obra de Deus, meus irmãos, seja ela na forma de dízimo, na forma de oferta, não importa, meus irmãos, mas eu digo, a oferta, você está na graça, é viver acima do dízimo, meu irmão. É realmente abrir o coração de vez. Amém? Porque nós temos que fazer, como nós somos salvos por um favor imerecido que é a graça, o Senhor diz, viva pela graça. Viver pela graça, meus irmãos, é viver fazendo favor imerecidos. Nós vemos que as pessoas realmente estão ali desempregadas e de repente, o que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso, eu trabalhei, eu guardei meu dinheiro. A vida do mesquinho é desse jeito, a vida do avarento é desse jeito. Eu trabalhei a minha vida toda, guardei, fui um sufoco, trabalhei de domingo a domingo, ralei, fiz hora extra, e esses caras aí não fizeram nada, né? Agora chega aí na igreja, tudo, né, torto, tudo aí passando fome. E nós temos que abrir o coração, porque nós éramos pecadores, meus irmãos. Viemos de uma vida de pecado, destituído da glória de Deus. Não merecíamos a salvação. Estávamos condenados ao inferno. E o Senhor, pelo favor imerecido, nos resgata, nos transporta das trevas para o reino do seu amor, nos enche do seu espírito, nos adorna dos seus dons espirituais. Aleluia, glória a Deus. Nos coloca a coroa para herdarmos a vida eterna, meus irmãos. E eu digo, viva para Deus, meu irmão. Aprenda a viver para Deus. Aprenda a viver. Muda o seu estilo de vida. Aprenda. Meus irmãos, olha, aprenda a abençoar. Aprenda. A melhor bênção que você tem na sua vida, meu irmão. Anda na palavra de Deus. Anda, mas aprenda, abra o teu coração, meus irmãos. Eu pego o João Batista falando, ele vai pesado, amém? Quando o João Batista começa a pregar o reino de Deus, ele diz lá no livro de Lucas 3, quem tiver 2 túnicas é para dar uma, e reparta o pão com aquele que não tem nada. É pesado, meus irmãos. Se nós entrarmos dentro do Novo Testamento, que é a graça, nós vamos ver que ela é muito mais pesada que o Velho Testamento, no qual os próprios judeus eram cobrados para dar sustento a todos aqueles que peregrinavam nas suas terras, aqueles que eram levita, estrangeiro, meus irmãos, que não era para deixar o pobre passar fome. Então, essa prática dos judeus de serem homens hospitaleiros, de serem homens, isso está tudo dentro
dos mandamentos de Deus, meus irmãos. Então, um judeu, quando realmente anda no mandamento de Deus, ele tem essa prática da bondade dentro dele. Eu digo, o cristianismo, meu irmão, é uma prática de amor. É uma prática de amor. Então nós precisamos aprender, meus irmãos. Aqui eu estou falando geral. Eu digo, você quer uma vida abençoada? Pastor, eu não ganho nada. Não tem problema, se você não pode dar nada, você não vai dar nada. Mas de repente você tem um pãozinho, amém? Você divide aquele pãozinho com alguém, dá glória a Deus, amém? Nós precisamos aprender. Jesus dizia que ali os ricos, quando estavam ofertando, eles davam do que sobrava. Mas havia uma viúva ali, meus irmãos, que ela deu todo o seu sustento, meus irmãos. E Jesus, ele comentou, aleluia, porque o Senhor sabe o que nós temos e aonde está o nosso coração. Aquela mulher, ela deu de todo o seu coração, todo o seu sustento. Amém? Aleluia. Precisamos andar em amor. Eu digo que tem pessoas que podem estender a mão às almas, às vidas e não fazem. Eu digo, começa a abençoar. Começa a abençoar, meu irmão. Começa a abençoar as vidas, aleluia, para que o Senhor faça sobressair a sua luz como o sol do meio-dia. Depois você vai lá no Isaías 58, medita. Nós vemos lá no livro de Isaías 58 que o povo exatamente tinha prazer em aprender a lei de Deus. Eles realmente faziam todo um cerimonial religioso, jejuavam, mas o Senhor cobrou deles. Se era aquele jejum que Deus estava cobrando deles, aquele cerimonial, não. Deus queria exatamente que eles praticassem a misericórdia, a justiça, que partissem ali o seu pão com os necessitados, que tirassem o jugo da impiedade. Meus irmãos, não adianta a gente ir para a igreja, ficar louvando, ficar jejuando, tudo isso faz parte, meus irmãos. Mas se o nosso coração é um coração ainda realmente duro, sem importância com o próximo, eu digo, olha, nós voltamos lá no livro de Atos 10, no centurião Cornélio, meu irmão. A Bíblia diz que aquele homem que era um centurião romano, meu irmão, ele não era um judeu, ele não pertencia ao povo de Abraão, mas a Bíblia diz que ele estava orando a Deus e dava muitas esmolas, meus irmãos, e que aquilo subiu no memorial de Deus, porque aquele homem estava se importando com as vidas, com as almas. O evangelho é isso, meu irmão. O cristianismo é isso. Não é você ir lá para a igreja e falar, Senhor, eu quero, Senhor, campanha de 30 dias, campanha de 40 dias, campanha em cima de campanha, e campanha em cima de campanha, acaba uma campanha, tudo estratégia. Meu irmão, tudo estratégia para prender o cristão lá, né? E toda campanha. Nós precisamos ter sabedoria, meus irmãos. Precisamos realmente estar envolvido num corpo de Cristo, meu irmão. E as pessoas têm amor pelas almas, têm um propósito de fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós não podemos mais ficar num rito, um rito religioso, campanha, e vai, louvor, e entra e sai, passa semana, passa mês, passa ano, e você continua a mesma pessoa. Você não mudou, não teve transformação. Você só vai numa empolgação. De vez em quando vem um lá, traz uma mensagem meio eloquente. Eu digo, as pessoas vão pro culto, meu irmão, e eu digo, a maioria das pessoas, todos temos problemas, todos temos dificuldade, todos temos luta. Meus irmãos, se eu for pregar, falar, meus irmãos, vocês estão aqui hoje, olha quanta luta, quanta dificuldade, mas Deus vai fazer um milagre, Deus vai tirar você exatamente deste atoleiro e você vai... As pessoas estão todas ali angustiadas, pessoas que estão passando por dificuldades, qualquer mensagem que massageia o seu ego, que dá incentivo, meus irmãos, você ergue elas, você dá esperança para elas. Mas eu digo, está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual ou foi só um incentivo humano? E o que está acontecendo, sabe o que é, meu irmão? É tudo incentivo humano. Porque quando Deus está operando, meus irmãos, as coisas acontecem. Primeiro, meus irmãos,
a maturidade da igreja. A maturidade da igreja, meu irmão, é discipular os membros a ter uma edificação no amor, a ter uma edificação dentro da doutrina santa da palavra de Deus, é viver exatamente buscando os frutos espirituais. Uma igreja que você olha, os membros realmente são membros sadios da palavra de Deus, tem os frutos do Espírito Santo, são membros cheios de paz, de longanimidade. São irmãos que vão saindo dos embaraços da vida, vão saindo do pecado, vão saindo das suas precipitações. São irmãos que começam a ter prazer e sede da palavra de Deus, que começam a viver numa comunidade, aleluia, que tem prazer. E quando se une, tem aquele prazer de estar unido, de estar participando, de estar envolvido com a obra de Deus, aleluia, glória a Deus. E quando não vê a hora exatamente de sair, de ajudar, de participar, para ver as almas se chegando, as almas sendo curadas, as almas sendo libertas. Esta é a verdadeira igreja, meu irmão, ela tem que ter realmente a unção de Deus, porque a unção de Deus dentro da igreja, ela faz mudança, aleluia. Ela não fica na promessa, ela tem mudança, meu irmão. Quando realmente a unção de Deus, a palavra de Deus está sendo pregada dentro da igreja, os membros vão mudando, elas vão sendo libertas, meus irmãos, elas são libertas, aleluia, glória a Deus, porque quando a palavra bate, meu irmão, ela tira você do erro, ela tira você do pecado. Meus irmãos, mesmo aqui na rádio a gente prega, quantos irmãos falam, pastor, olha, a mensagem realmente tem me tirado do erro, tem me tirado, porque a palavra é a mesma, meu irmão, seja onde ela for pregada, mas quando a palavra ela é pregada na verdade, ela vai acompanhada da unção do Espírito Santo, que liberta, que cura. A palavra, meu irmão, nós precisamos realmente viver um evangelho verdadeiro. Nós precisamos viver um evangelho que realmente, primeiro, ele tem que transformar exatamente a natureza do cristão, meu irmão. Tem que tirar ele exatamente de toda esta fobia, de toda essa angústia, meu irmão. Tem que levar ele a buscar Deus, a buscar no Senhor, aleluia, a esperar em Deus e ter paz dentro da sua vida, e ter paz dentro da sua casa, glória a Deus, amém? Ele vai aprendendo andando por fé, ele começa a ter prazer na palavra de Deus, ele tem o temor dentro dele, que ele não quer fazer nada fora da palavra de Deus, ele não quer fazer mais nada fora da palavra de Deus, porque já fez muita coisa errada, porque vivia no secularismo. O secularismo, meu irmão, é isso que está matando a igreja, é isso que está matando a igreja, meu irmão. Porque as pessoas estão vivendo no mundo e estão vivendo no evangelho conforme o mundo. Não é desse jeito. Deus e mundo não tem, meus irmãos, como misturar. Eu creio sim que nós buscamos o Senhor. Deus vai nos tirando de todo embaraço do mundo, meu irmão. Deus vai nos tirando de todo embaraço do mundo. Aleluia. Nós precisamos ficar firmes na palavra de Deus, precisamos ficar firmes na graça do Senhor. Amém? É tremendo no qual o Senhor, ele diz, lá em Lucas, João Batista, meu irmão, ele diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondeu ele e disse, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça o mesmo, da mesma maneira. Amém? Tremendo? O que faremos? O que faremos? João Batista, ele deu o caminho do amor. João Batista mandou produzir frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, se temos que produzir frutos dignos de arrependimento, quer dizer, tanto nós temos que realmente ser regenerados e ser dignos, meus irmãos. Então nós precisamos se arrepender. Frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Você colhe o fruto de um arrependimento. Como é colher um fruto de um arrependimento, pastor? Olha, eu me prostituía, fazia alguém se prostituir, mas hoje eu não me prostitui mais. Então gerou um fruto, porque a palavra trouxe um arrependimento, meu irmão, e ali gerou um fruto, o fruto do arrependimento. Eu roubava, mas agora eu não roubo mais.
Um fruto de arrependimento, meu irmão. Eu enganava, mas agora não engano mais. Frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, eu tinha um coração avarento, meus irmãos, mesquinho, duro. Eu só cobiçava as coisas para mim, mas hoje eu estou arrependido realmente. Hoje eu olho as almas, eu vejo as necessidades. Eu quero ajudar, eu preciso ajudar, eu vou ajudar, eu estou ajudando. Você está produzindo frutos dignos de arrependimento, meus irmãos. Quando eu vou realmente ali numa pessoa que está no roubo ou nas drogas, e eu prego o evangelho para ela, meu irmão, e ela se arrepende, ela se converte, ela começa a se firmar com Deus e começa a trabalhar e até fazer o bem. Então gerou-se o fruto digno de arrependimento, meus irmãos. Mas nós precisamos crer, meus irmãos. A palavra diz que a árvore realmente que não dá bons frutos, meus irmãos, ela é cortada. Nós somos criados para darmos bom fruto. Os homens foram criados sobre a terra para terem amor, para viver um para os outros, comunidade, um para com os outros. Mas a malignidade que traz o egocentrismo, a avareza, a cobiça que está dentro do homem, meus irmãos, não deixa ele ser participante desse amor. Então os homens precisam anular esse apego demasiado com as coisas, com os bens, meus irmãos. E precisa começar a viver. Por quê, meus irmãos? Nós estamos aqui numa vida, chegamos aqui nu, nascemos nus, sem nada. O próprio Jó diz isso, amém? Que ele veio ao mundo sem nada, nu. Nós chegamos a este mundo sem nada, meus irmãos. E no nosso caminhar, nós adquirimos as coisas, meus irmãos. Mas nós vamos voltar também deste mundo, meu irmão. E vamos para um lugar e não vamos levar nada. Vai ficar aí. Quantas pessoas largaram fortunas e fortunas e fortunas e ficou tudo aí. Agora, se eu tenho a sabedoria de Deus, eu vou ganhar exatamente galardão aqui nessa terra. Como que eu vou ganhar galardão? Muitos estão preocupados com os tesouros aqui. Amém? Jesus diz, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça, mas ajuntais tesouros no céu. Como que eu vou ajuntar tesouro no céu, meu irmão? Pastor, mas aí eu vou ficar passando dificuldade? Não vai nada, meus irmãos. Se você não passa dificuldade, porque a bênção de Deus, ela transborda sobre aqueles que abençoam, meu irmão. Aleluia. Quando você é um abençoador, quando você dá semente, Deus, ele derrama, meus irmãos, sobre a tua vida uma medida transbordante. E eu creio, meus irmãos, aleluia, nós precisamos entender que o nosso investimento, meus irmãos, está aqui. Mas como que é? Guardar dinheiro na poupança? Comprar dólar? Comprar euro, pastor? Comprar ações? O que é? Investir na bolsa? Não. Você vai pegar do que é seu e vai partilhar. Olha que bênção. Muitos vão falar aqui, esse pastor, que é isso? Eu vou pegar meu dinheiro lá da poupança, que está lá rendendo jurinho, né? Amanhã, depois de amanhã, eu vou precisar dele, vou comprar algo. É lógico, precisamos ajuntar, temos uma coisa certa. Mas se podemos, meus irmãos, nós devemos, aleluia, e temos essa obrigação. Esse é o maior investimento que você pode fazer na tua vida. Ainda que neste mundo, meu irmão, parece que você não está prosperando muito nas coisas materiais. Mas no reino dos céus, meus irmãos, eu digo que tem muita gente ajuntando seu galardão aqui na terra. Jesus dizia ali dos judeus, dos fariseus, que quando eles jejuavam e eles já anunciavam para todos, o Senhor Jesus dizia que eles já tinham recebido os galardão. E eu digo, tem muita gente aí pregando o evangelho, se enriquecendo nessa terra, já está recebendo o seu galardão. Mas o melhor, meu irmão, é quando o seu galardão está lá no céu. Ainda que você passe uma vida aqui difícil, mas o teu galardão está no céu, meu irmão. É esse galardão que você precisa ter. O galardão da unção de Deus, da bênção de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus que você tem que ter dentro do seu coração. Aleluia. É difícil? É difícil. É difícil. É muito difícil. Jesus diz que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Amém? Então, precisamos aprender, meus irmãos. Aleluia. Tem uns que não pode dar nada. Então, zero.
mas pode dar o amor. Você pode dar o amor. Às vezes, pastor, eu não tenho ouro nem prata, mas você tem unção. Você tem a palavra dentro da tua boca, que você tem que sair, realmente pregar o evangelho, amém? Levar a mensagem de um lado para o outro. Glória a Deus. Quando não temos, temos a unção de Deus, amém? Quando não temos, temos a unção de Deus. Quantas vezes a gente sai sem nada, amém? E Deus diz, quando a gente volta, faltou alguma coisa? Eu não supri as tuas necessidades? Então, fique em paz, amém? Quando os seus discípulos saíram e pregaram o evangelho, quando eles voltaram, o Senhor perguntou se lhe tinha faltado alguma coisa. Não, porque eles tinham sido supridos. Então nós precisamos ficar na palavra da bênção, precisamos estar na direção de Deus, amém? A minha mensagem hoje é essa: reflita, porque eu estou vendo um povo exatamente muito duro, muito difícil. A gente tem convivido. Meus irmãos, abra o seu coração ao faminto, abra o seu coração ao necessitado, partilhe, aleluia. Se não pode, não pode, mas precisa estar realmente. Essa é a maior bênção, esta é a unidade, isso é bênção, meus irmãos, aleluia. A Bíblia, ela fala em todo momento dessa necessidade no qual nós precisamos viver. Nós temos que viver, nós temos que ter esse estilo de vida, meu irmão. Nós temos que ter esse amor, nós temos que ter essa prática dentro do nosso coração. Não é só ganhar, não, meus irmãos. E não é só ir lá na igreja e jogar umas moedas lá, não. Meus irmãos, você tem que partilhar, porque é bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. Nós temos, é bênção mesmo. Aleluia, glória a Deus. Mas não fica também se deixando levar por esse povo fraudulento que está aí, meus irmãos, porque tem os que usam de fraude, de engano para tomar o dinheiro do povo. Tem a sabedoria, meus irmãos, olha a obra que o povo está fazendo, tem a sabedoria. Precisamos estar orando, precisamos ter discernimento, olha, ver se esse povo realmente está fazendo a obra de Deus, ver se eles estão no campo missionário, meu irmão. Vê, você precisa ver. Então, é complicado, nós precisamos estar ofertando, mas precisamos ficar de olho, meu irmão. Aleluia. Tudo tem que ser a base da luz das Escrituras. E nós vamos orar, porque eu creio que a bênção está sobre a tua vida. Aleluia. A bênção de Deus já está sobre a tua vida. Porque o Senhor diz que nós já fomos abençoados de toda sorte de bênção. Mas muitos falam, pastor, eu não entendo. Eu oro, eu jejuo. Eu falo, meu irmão, e você está fazendo as obras da misericórdia? Nós precisamos estar fazendo as obras da misericórdia. Pastor, eu estou dando meu dízimo todo lá. Meus irmãos, temos que olhar também se só dar o dízimo lá resolve. Será que você não tem esquecido das almas, dos necessitados? Então, nós precisamos entender, senão ficamos obscurecidos, sem entendimento. Tudo muda quando nós abrimos o nosso coração. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, nós oramos, Pai, Senhor, porque Tu queres um povo, Pai amado, abençoador, um povo que compadece do seu próximo, Pai, aquele que olha o teu próximo, meu Pai, enxerga, Senhor, as suas lutas, suas dificuldades, Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor, sobre os nossos corações esse entendimento, que o Senhor também possa neste momento, Pai, socorrer a todos aqueles, Pai, que estão passando pela luta, que estão passando pela prova. Senhor, aqueles que estão neste momento, Senhor, numa situação muito difícil, mas Tu és o Deus que tem se compadecido, Pai, e levantado, Senhor, o milagre, Senhor, que move, Senhor, as coisas, Senhor, para que não venha faltar nada, que o Senhor venha tocar naqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa tocar, meu Pai, e curar e libertar essas
essas almas, essas vidas, Senhor, que o Senhor possa ir à nossa frente, Pai amado, quebrando toda a força das trevas, todo impedimento, quebrando, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que não é de Ti, o laço maligno, meu Pai, que o Senhor venha quebrar as forças das trevas, Pai amado. As hostes espirituais têm trabalhado dentro deste lar, dentro desta vida, meu Pai, trazido toda esta perturbação, que o Senhor venha edificar, Senhor, este esposo, meu Pai, venha, Senhor, dai força a esta mulher que está cansada, meu Pai, Senhor, parece que ela não ia aguentar mais, Senhor, mas Tu és o Deus, Pai amado, Senhor, que ilumina, que enche o coração e traz um renovo, aleluia, Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, que olha, Senhor, como o centurião romano, Pai amado, Cornélio, Pai amado, que estava ali, Senhor, orando, Senhor, e ajudando, Senhor, com muitas ofertas, aqueles necessitados, e os Teus olhos estão sobre o justo, meu Pai, aqueles que fazem justiça. O Senhor possa operar na vida dos Teus santos, meu Pai. Senhor, aqueles que estão no campo de batalha, aqueles que estão na evangelização, aqueles que renunciaram a sua vida e estão em lugares difíceis, remotos, meu Pai, que o Senhor possa guardar, levantar sobre eles, Pai, os ajudadores, Pai amado, os mantenedores, que o Senhor quebre toda a força do inimigo, toda a opressão do mal e abençoa, que eles tenham, Senhor, uma semana abençoada, meu Pai, cheio de bênção, meu Pai, que os caminhos se abram, tira os impedimentos, meu Deus, aleluia, ainda que parece que está tudo fechado, meu Deus, ainda que haja uma seca sobre a terra, mas Senhor, Tu és o Deus que dá o sustento aos Teus escolhidos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, louvado santo seja o Senhor. Meus irmãos, todo dia nós trazemos aí uma mensagem do Senhor, então fica ligado, ajude aí a divulgar a rádio. Você pode ir ali no mural deixar um recado, você pode entrar no pedido de oração e glória a Deus. E nós vamos ficando por aqui, fica na paz e Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém.